militante do MPLA e eu sempre nunca me escondi nisso. O problema até não é ganhar eleições, o problema é ganhar um país. Nós precisamos de ter um país, verdadeiramente um país. E quando falam em eleições, para mim é apenas uma forma de se entregar o poder a este ou aquele. Mas o que é que a gente faz com o poder? Isso é que é importante. O que é que nós fazemos com o poder que temos? Com um país tão portentoso, um país com grandes recursos minerais, com grandes recursos energéticos, veja o caso do petróleo. Nós temos recursos florestais, recursos hídricos em abundância, portanto temos muita riqueza no solo e no subsolo, não é? Portanto, quando nós olhamos para o nosso país e vemos que ele dispõe de tudo, de rochas ornamentais, não ornamentais, tem as melhores madeiras, tem, enfim, tem areia de construção. A Namíbia, por exemplo, não tem areia de construção, nós temos areia infinita, dá para fazer edifícios. Nós temos rochas calcárias, granitos para as estradas, basalto. Portanto, temos ouro, temos tudo. O que é que nos falta? A pergunta tem que ser esta. O que é que nos falta? É claro que um país não se constrói apenas com aquilo que ele tem no subsolo e no solo. O país também se constrói com homens. E é aqui onde está o problema de Angola. O problema de Angola, do meu ponto de vista, reside nos homens. Qual é a mentalidade do homem angolano que está envolvido na política? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Ele está mais virado para o desenvolvimento ou está mais virado para o poder? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, se nós queremos, no caso concreto do MPLA, o que é que nós precisamos de fazer? Quais foram os ideais que nortearam a fundação do MPLA? Serão esses que nós estamos a perseguir ou estamos a perseguir outros que não estão refletidos no esforço que os nossos ancestrais, os nossos nacionalistas, os nossos heróis, aqueles que tombaram por uma causa, pela causa de Angola? Será que nós estamos a representá-los bem a nível do MPLA, nós que temos o poder já há muitos anos? Essa é a pergunta que eu muitas vezes me faço. Porque... Só que, professor, nós temos rios, temos bacias. Deixa-me explicar. Sim. Nós temos bacias hidrográficas invejáveis. Pelo menos temos 5 do Queve, bacia do Quando, bacia do Kwanza, do Zaire, do Cunene. Ou seja, temos água, que é uma riqueza enorme. Países já que não têm esse tipo de riqueza que nós temos. Nós temos uma costa marítima. Nós não estamos encravados. Nós temos uma costa marítima de mais de 1.650 quilômetros do norte ao sul. Nós temos um perímetro fronteiriço de quase 5.000 quilômetros. Portanto, o que é que se passa connosco, afinal? Nesses últimos 20, 25 anos, vamos lá, desde 2000 a paz assinou-se em 4 de abril de 2002. Nós já levamos 22 anos. O que é que se passa para nós não termos ainda um país melhor? Um país melhor. E nós temos estado a perder fôlego. O país está a perder fôlego. Há muitas famílias a empobrecerem cada vez mais. A classe média está a desaparecer. A fome atingiu mais manchas humanas. Está a espalhar-se. A mortalidade infantil está na casa dos 180 por mil, quando os outros países estão em 2, 3, os países mais desenvolvidos estão em 2, 3, 4. Nós estamos em 180 e tal. Portanto, e mais, e temos outro grande problema, que é o crescimento populacional. Nós, em 2021, estávamos com 34 milhões e 500. Neste momento, devemos estar já nos 36, 37 milhões. Luanda está com 10, 11, 12 milhões. Portanto, temos aqui esse crescimento.
As riquezas estão aí. O que é que se passa, afinal? Então é aqui onde nós devemos discutir. É aqui onde nós precisamos de pôr os nossos cérebros a funcionar. E qual é o problema? E é aqui onde muitas vezes me desencanta bastante ouvir alguns discursos dos camaradas. Porque não são sinceros, alguns não são sinceros. Não querem falar a verdade e não querem ir ao encontro daquilo que os nossos estatutos, o nosso programa determinam. Veja só, os nossos estatutos e o nosso programa são os documentos fundamentais do partido. E nós, o que é que fazemos deles? Nós cumprimos com rigor os estatutos do partido, cumprimos com rigor o programa. O programa do MPLA é aquele que vai ditar, ou melhor, vamos começar pelos estatutos. Os estatutos que é a coisa mais importante, digamos assim. Os estatutos do MPLA apresentam a estrutura orgânica, não é? Dão as normas, princípios de funcionamento, os princípios de organização do partido, os princípios de direção do partido. Temos o programa, vai ser a compilação da estratégia global do partido, do modelo, da forma de atuar, das orientações, aquela coisa toda, não é? Portanto, as orientações, os objetivos a alcançar, o programa, que é a plataforma, não é? É uma plataforma política. Havia um ponto fundamental que eu queria agora realçar. Qual é a questão fundamental que para mim me preocupa nos estatutos? Os estatutos dizem o seguinte, que nós precisamos de exercitar a democracia interna. Os estatutos estabelecem os critérios da democracia interna. E é aqui onde o partido começa a ganhar alguma fragilidade. Porque essa democracia interna, e eu tenho que ser franco, ela não existe. Essa democracia interna que os estatutos aludem, não existe. E não existe porque nós não temos coragem suficiente para abordar aqueles que têm que garantir o cumprimento dos estatutos. Mas agora, professor... Essa é uma das questões. Professor... A outra questão tem a ver com formação. Sim. Professor, a propósito, porque nós tínhamos preparado mesmo esta pergunta, porque o que se nota cá de fora é que não existe democracia interna no partido MPLA. O porquê que os militantes, portanto, com longa carreira como a sua, não se desmarcam com aqueles que não permitem que haja democracia dentro do MPLA. Dentro do MPLA, o professor está lá, estava no comitê, ou está ainda no comitê central. O porquê que não se desmarcam e façam uma pressão interna no partido para que o partido se possa reencontrar e bater com a realidade, porque o MPLA tem estado a prejudicar o país. Professor. Por que é que não existe democracia interna no MPLA? Uhum. Olha, em 2021, eu, usando das prerrogativas que os estatutos me concedem, manifestei a minha pretensão de concorrer ao cargo de presidente do MPLA, porque reúno os requisitos. Eu reúno os requisitos, pelo menos aqueles que estão nos estatutos. E o que é que aconteceu? Portanto, o próprio organismo do partido que devia dar, digamos, encorajar, o próprio organismo do partido entrou com comunicados de intimidação. Por quê? Eu preferia dizer falta de experiência, né? A inexperiência e talvez alguma falta de conhecimento dos estatutos, porque houve pronunciamentos que mostraram que mesmo até alguns dos meus camaradas, que são membros da superestrutura, não sabiam sequer quais eram os requisitos necessários para avançar com uma candidatura ao cargo de presidente do MPLA. Não sabiam e vieram a público. E mais tarde, depois de darem uma vista de olhos os estatutos, quando se aperceberam que tinham cometido uma
então tiraram as culpas para mim, dizendo que eu não reuni os requisitos. Isso não é verdade. Para não dizer que é mentira. Não é verdade. Eu, quando comecei a reunir as subscrições nas províncias, e eu sozinho consegui 5 províncias, e os outros meus delegados nas províncias já estavam a recolher as subscrições para darmos a entrada do último documento que faltava, todos os primeiros secretários do partido receberam instruções para não permitirem a recolha dessas subscrições. Portanto, foram os organismos do partido que impediram. Não foram os meus camaradas que estavam nas províncias que queriam coisas. Não. Foram os organismos do partido que agiram de maneiras a impedir a minha candidatura. E mais, eu reuni essas provas, levei-as ao tribunal e pedimos a impugnação do Congresso com as provas reunidas, ok? Com as provas reunidas. Eu próprio fui chamado, intimidado, eu fui intimidado no meu comitê de base, promoveu-se uma campanha contra a minha pretensão, mobilizaram-se militantes do partido para tirar-se contra a minha candidatura, né, assim, e, portanto, todas essas provas foram recolhidas, a equipa que estava ligada ao setor dessa parte jurídica reuniu as provas e foi apresentar ao organismo do governo, do partido primeiro, e depois, uma vez indeferido, subimos para o Tribunal Constitucional. Surpreendentemente, o Tribunal Constitucional não deu provimento à nossa reclamação. Surpreendentemente. É claro que nós ficamos por aí, por uma razão até de fidelidade ao partido. O partido, na altura, estava a enfrentar algumas situações não menos boas com alguns adversários políticos, e nós reunimos e concluímos que deveríamos parar por aí, mas que aquele primeiro passo que havíamos dado seria um bom sinal para dinamizar, digamos, o procedimento, essa figura da democracia interna. Portanto, eu acredito que agora, no nono Congresso, já não vão se repetir esse tipo de intimidações, de comunicados. Sim, professor, feitos em tempo nobre para intimidar a outra candidatura, essa coisa de dizer que há um candidato único, natural. Professor, permita-nos. Portanto, o Tribunal Constitucional não deu provimento. Queríamos saber, neste caso, pelo menos, porque eu queria trazer uma comparação, porque aqui estamos a fazer também ciência. O porquê que na UNITA, uma parte dos militantes da UNITA impugnaram o Tribunal, a Corte Constitucional angolana, o Tribunal Constitucional, deu resposta, anulou por duas vezes. Olha, deixa-me ser sincero. Deixa-me ser sincero, permita-me que eu me expresse. Eu acho que o Tribunal Constitucional tomou uma decisão política. Mas os tribunais não têm que tomar posições políticas, engenheiro. O tribunal não pode tomar posição política, tem que tomar uma posição. Não pode, mas tomou. E nós temos provas que nós arquivamos o processo e deixamos neste momento o engenheiro vai voltar a apresentar a candidatura para o próximo Congresso? Olha, vou dizer uma coisa que se calhar, mas deixa-me concluir a explicação para não ficar a meio. Okay. É assim, Álvaro, a minha candidatura estava a correr muito bem. Eu fui recebido na sede nacional do partido, deram-me toda a documentação necessária, ok? Explicaram-me até como é que a tramitação deveria ser feita. Fui muito bem recebido. E depois começamos a nossa atividade nas províncias para recolher as 2.000 assinaturas que são necessárias para fechar o processo. E nós começamos bem. Quando nós chegamos a 1.000 e tal,
foi quando então começaram a sair os comunicados para desencorajar os militantes a continuarem a recolher as assinaturas. Ok? Portanto, houve aqui, digamos que, uma irregularidade que nós já não podemos permitir. Você me pergunta se vamos agora relançar essa candidatura. Sim. Não lhe posso responder agora. Não lhe posso responder agora. Eu não te digo não, nem te digo sim. Porque vai depender agora de como é que o processo interno no partido vai evoluir e como é que o país também vai evoluir. Porque nós não estamos aqui apenas para dizer que somos militantes do MPLA. Nós estamos aqui para trabalhar para Angola. Nós somos militantes do MPLA para servir Angola. Não é só para servir o partido. E, portanto, ninguém nos pode coartar o direito de nós também servirmos Angola. Ok? E, portanto, aqueles meus camaradas que acham que deve haver infinitamente uma candidatura única, que estão em contramão dos estatutos, não é? Estão a violá-lo, e ainda por cima criam situações embaraçosas para o partido que faz até perder popularidade. Esse tipo de atitudes arrogantes faz o partido perder militantes. Portanto, nós não podemos aceitar isso no novo Congresso. Se vou me candidatar ou não me vou candidatar é uma questão de tempo, porque nós, de acordo com os estatutos, aqueles que vão apresentar candidatura ao cargo máximo do partido terão que fazê-lo 15 dias depois da data da convocação do Congresso e 45 dias antes da realização do Congresso. Portanto, veja bem, ainda estamos em 2024. Portanto, precisamos ainda de refletir, de pensar, de ouvir, de escutar, de rodear o país. Nós precisamos de conhecer o estado do país para a gente, se calhar, fazer a atualização ou reatualização da nossa moção de estratégia, do nosso programa, porque toda a documentação que nós havíamos recolhido, que eu havia preparado, levou muito tempo a fazer, a produzir uma moção de estratégia para um cargo destes, não é pouca coisa. Nós gastamos dias, noites inteiras a pesquisar, a ouvir, etc. E fizemos o trabalho. E está aí, está aí. Nós também tivemos que fazer uma listagem daquelas figuras que nós achamos que são os camaradas que nós entendemos que deviam estar na nossa lista para nós fazermos, digamos, um MPLA mais forte, mais fortalecido, mais democrático, mais progressista. Os estatutos do MPLA têm lá essas palavras. O MPLA tem que ser progressista, tem que ser um partido moderno, tem que ser um partido democrático, ok? Tem que ser um partido humanista. Esses valores estão lá. São esses os ideais da formação do MPLA. Professor, não são outros ideais, são esses. Permita, professor. Sim. Permita, a minha colega estava a fazer uma pergunta. Por que os militantes do MPLA servem apenas o partido e não o país? Ainda falando sobre a candidatura... Desculpa, pode falar um pouco mais alto, que eu tenho alguma dificuldade no meu escutador. Pode falar um pouco mais alto. Por que os militantes do MPLA servem apenas o partido e não o país? Essa é a minha questão. A outra questão tem a ver com a candidatura à liderança do MPLA. Eu gostaria que nos falasse de forma concreta quais os requisitos para essa candidatura, não é? Para a liderança do MPLA. Olha, exatamente. Nós temos um déficit muito grande. Nós temos um déficit muito grande em matéria de democracia interna. E eu acho que é por aí que quando nós tivermos que empreender esforços no sentido de fazermos um partido moderno, progressista, democrático, etc., temos que começar por aqui. E isto tem a ver com as eleições, os processos eleitorais. Os nossos estatutos dizem que os cargos, quer para os órgãos nacionais, quer para os organismos nacionais,
esses cargos têm que ser conquistados por eleição. Nós tivemos uma cultura que vem do tempo de José Eduardo Santos, que aqueles que têm maior influência, não é? Maior influência, são catapultados. É daí onde veio o compadrio, o nepotismo, etc, etc. Portanto, isso todos nós conhecemos, e isso não é só um problema do MPLA, é um problema de muitos partidos e de muitas instituições. E, portanto, a partir daí, como o MPLA tem o poder político e é a partir das decisões do MPLA que os quadros são movimentados no país. Portanto, tu, para seres um governador provincial, para seres um administrador provincial, municipal, para seres um ministro, para seres um secretário de Estado, etc., tens que ser, até agora, tem que ser um militante do MPLA. Aqueles que prosperaram no campo da economia são militantes do MPLA. Aliás, um dos grandes erros que o José Eduardo dos Santos cometeu, o nosso antigo presidente, por memória, foi não ter previsto as consequências da acumulação primitiva de capital apenas dentro do ciclo do partido. Esse foi um dos grandes erros. Aliás, eu admiro o José Eduardo dos Santos quando fez aquele último comício, que disse que eu também cometo erros porque sou humano. Mas é a partir dos erros que nós melhoramos o nosso processo de aperfeiçoamento, corrigindo-os e não voltando a fazer. Tanto aqui, eu entendo que essa elite econômica que o José Eduardo Santos quis criar, não é, deu sinais aos jovens de que é pelo MPLA que a gente prospera. Mas não é assim. Isso não pode continuar. Nós temos que fazer do MPLA uma organização que se rege pelos seus estatutos e seu programa. E ponto final. Ponto final. Mas agora... Precisamos agora de uma fiscalização. Precisamos de uma comissão, aquilo que nós chamamos de CDA, precisamos de uma comissão de disciplina e auditoria. Essa comissão de disciplina e auditoria ainda não tem sido tida como ela devia ser, porque ela tem que começar a agir contra todo tipo de procedimentos que ferem os desígnios do nosso partido. E nós, agora, infelizmente, não temos a funcionar em pleno. E isso é também uma das grandes lacunas que faz com que, muitas vezes, o MPLA é visto com maus olhos por parte de uma franja da população. Ok, professor, para irmos para fechar este capítulo, porque vamos voltar para falar do futuro do país em termos de obras públicas e desenvolvimento. Falando ainda um pouco do partido, o MPLA, hipotizamos que participa no Congresso, apresenta a candidatura e ganha as eleições, torna-se o presidente do MPLA. Quais seriam as tuas primeiras ações para corrigir e recuperar o MPLA? Porque da forma que o MPLA está, creia-me, professor, o lugar do MPLA atualmente seria para a oposição. Porque o país não tem que ficar a esperar que o MPLA se reorganize internamente e o país continue a andar com 3 rodas furadas, não é? O país precisa caminhar, o país precisa galopar, como tantas outras nações pequenas, mais pequenas, com menos recursos que Angola, tem estado a fazer egrejos avanços. O que é que o professor iria fazer para repor o MPLA, não é, a galopar com força, mas estando na oposição, porque o país está mesmo em, digamos assim, em divórcio com o MPLA. O MPLA só está ali neste momento porque está no poder. E se fala do MPLA. Professor, quais seriam, caso, é uma hipótese que estamos aqui a fazer, ganhasse as eleições partidárias, tornas-te presidente do partido, quais seriam as tuas primeiras ações para recuperar o MPLA? 2 questões fundamentais. A primeira,
democratizar o partido, segundo, democratizar o país. Se nós fizermos isso, todo o resto nos vai ser acrescentado. Ok. Vou repetir, que para não haver dúvidas. Para não haver dúvidas. A primeira coisa a fazer, reunir os melhores nossos camaradas que me acompanham nesta empreitada para encontrarmos vias de democratizar imediatamente o MPLA. Segundo, democratizar o país para pôr todos os angolanos a trabalhar para uma mesma causa, a causa da Angola. Nós não podemos ficar presos à militância. Não é a militância mais importante que o país. Portanto, se nós conseguirmos democratizar o MPLA, se nós conseguirmos democratizar o país e criarmos estruturas que sejam, digamos que, democráticas, a comunicação social do Estado ao serviço dos angolanos e não dos partidos, dos angolanos, se nós conseguirmos fazer com que a Constituição devolva aos cidadãos a capacidade deles também escolherem os seus líderes, se nós conseguirmos fazer isso, todo o resto vai se acrescentar, porque nós temos à disposição muita riqueza. O nosso problema, como eu dizia no início, é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade é uma mentalidade de ganhar. Não pode. Nós não podemos estar a colocar o partido à frente do país. O país tem que estar à frente do partido. Os angolanos têm que sentir orgulho de serem angolanos. Nós não podemos ter angolanos que sentem orgulho de ser da UNITA, que sentem orgulho de serem do MPLA, antes de sentirem orgulho de serem angolanos. Porque Angola é que está acima de todos os nossos interesses pessoais, para tirarmos o país da fome, da miséria, do atraso, da corrupção. Por exemplo, veja bem, a corrupção. Como é que nós vamos resolver o problema da corrupção com prisões? Alguma vez se resolveu o problema da corrupção com prisões? Onde é que está a fiscalização? Antes de nós resolvermos o problema da corrupção, temos que resolver o problema da fiscalização. Antes de você criar mecanismos de punição, você tem que criar um mecanismo de defesa. Então você deixa um banco comercial sem câmaras de vigilância, sem códigos nas portas, sem códigos nos cofres. Você não quer que haja depois assaltos, roubos, desvios. Como é que você faz um país que não quer corrupção, mas não tem mecanismos de fiscalização, de dissuasão, de persuasão? Como é que se faz isso? Eu não consigo entender. Portanto, eu não consigo entender isto com os discursos que muitas vezes ouço. E mais. Não vale a pena nós continuarmos a pensar que o combate à corrupção pode ser feito sem a melhoria dos mecanismos de fiscalização, de acompanhamento, de prestação de contas, de check and balance, de processos de SWOT, de ver onde é que nós estamos mal, onde é que nós estamos melhor, quais são os desafios, quais são os desafios, etc. Portanto, nós precisamos, antes de mais, de olharmos para dentro, nós mesmos, ao invés de estarmos a olhar para fora e à procura dos outros, porque nós mesmos também estamos em falta. Nós estamos em falta. A Assembleia fiscaliza o quê? A minha pergunta é, a Assembleia, nós temos 3 poderes, isso dos anos que já não vão, dos séculos XVIII, XIX, que já se fala de 3 poderes, não é? O poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Para fazer o quê? Essa separação é para fazer o quê? Cada uma delas tem um papel, tem a sua função. Então nós não precisamos, nós não precisamos de ter, eu insisto na palavra fiscalização, nós não precisamos de fiscalizar os atos de cada um olha para o outro e não permite que se violem determinado tipo de com isto, professor, de lei. Com isto eu lhe pergunto, professor, com isto eu lhe pergunto o seguinte, porque já existe um grande vício na família do MPLA. E coloquemos uma outra hipótese,
que o engenheiro vá às eleições presidenciais e vence as eleições presidenciais. Temos o novo presidente da República de Angola, é o engenheiro António Venâncio. Ok. Estaria disponível em criar um partido, desculpa, não um partido, mas um governo transversal em que colabore com os outros partidos, porque o país, Angola, está a precisar de se refundar. Precisamos refundar Angola, precisamos relançar uma Angola diferente. E nessa pergunta eu acrescento: acredita na energia da juventude? Iria trabalhar com muitos jovens ou iria pura e simplesmente colocar na sua equipa técnica, na sua equipa política, a velha guarda? Não, negativo. Primeiro, Álvaro, eu quero que me entenda. Se eu for concorrente, se for candidato ao MPLA, ao cargo máximo do partido, se for, sim, eu tenho certeza que eu venço. Porque rodeia-me um grupo de camaradas que são dos melhores que eu conheço. E alguns deles até também são atualmente dirigentes do partido. Se eu for candidato, se eu me candidatar para a direção do MPLA, eu estou seguro de que eu venço as eleições. O Congresso há de aceitar a minha moção de estratégia, há de aceitar o meu programa e há de aderir, porque tem ali a solução do país. Primeiro, eu estou munido de um espírito de desanuviamento da situação política nacional que você não imagina. Eu estou munido de um espírito de distensão política que você não imagina. Esses órgãos da comunicação social do Estado que fazem o trabalho que fazem vão ter que mudar. Vão ter que mudar. A ERCA vai ter que agir de acordo com aquilo que a lei permite, com aquilo que são os desígnios. A CNE vai ter que funcionar com base nos valores universais da democracia. A Assembleia Nacional, o Poder Judiciário, os tribunais, a Presidência da República vão ter que agir em conformidade com a lei. Ninguém vai ficar acima da lei. Portanto, o meu programa e os nomes das pessoas que eu apresentarei ao Congresso receberão necessariamente dos congressistas, dos delegados, os maiores aplausos, porque eu tenho uma solução que é inédita. É inédita. Nós nunca pensamos dessa forma. E quando você me pergunta se teria possibilidades ou não, ou melhor, teria disponibilidade, estaria disponível para conversar com os outros países, com os outros partidos, é a primeira coisa a fazer. Porque eu quero colocar Angola em cima de tudo. É a primeira coisa a fazer. É ouvir os outros. É chamar os outros para salvarmos Angola. E, a partir daqui, traçar os caminhos. Os caminhos não estão traçados. Os caminhos não estão traçados. Por quê? Porque nós deixamos de parte a grande franja da juventude. Nós deixamos de parte. E foram jovens que votaram. Já não são os militantes dos partidos que votam, que determinam esses valores, esses números. São jovens, porque nós chamamos a pirâmide etária. A pirâmide etária de Angola tem uma base muito larga e lá em cima é um pico. Portanto, nós estamos fundamentalmente rodeados de jovens. Esse país é de jovens. Não são os militantes que votam. Os militantes, se calhar, 1 milhão, 500 mil votam. O resto é tudo jovens que estão a votar. Daqui mais 7, 8, 10 anos, aqueles que viram José Eduardo Santos aos 6, 7 anos, daqui em 2027 já estão a votar novamente. Então são jovens. A força motriz desse país são jovens. Não são os militantes. Os militantes são, digamos assim, a força mobilizadora, não é? Mobilizadora que vai fazer com que haja um trampolim para o poder. Sim, isso é assim, por isso é que formamos partidos. Por isso é que temos multipartidarismo, não é? Multipartidarismo. Mas isso não pode condicionar o nosso país.
Então, um país como o nosso, tão rico, e há ainda pessoas a comer no contentor, um país como o nosso, tão rico, não nos envergonha nós estarmos na cauda, aqui na região? Então, estamos a falar de quê? De 27 anos de guerra e então 23, 24 anos de paz. O que é que fizemos? Portanto, se você me perguntar novamente, se eu eventualmente decidisse ir ao Congresso como um candidato, e se eu levar comigo o que eu tenho em mãos e acho que vamos enriquecer, porque desta vez podemos ir buscar mais contribuições, mais cérebros, pessoas que foram postas de lado, pessoas valiosíssimas que foram postas de lado. Podemos ir buscá-los. Eu conheço muitos jovens que estudaram comigo, muitos jovens estão na diáspora, que querem voltar. Conheço muitos jovens que estão aqui. Eu estudei na União Soviética. Contaria também com a ajuda. Contaria também com o apoio, digamos assim, com o contributo da, por exemplo, faço um nome, Isabel dos Santos, uma Tizé, aceitaria ou iria convidá-los a fazer parte da sua equipa? Naturalmente, temos que começar o país. Se eu venço as eleições no Congresso, é para começarmos o país, começar do zero. Pensarmos tudo que nós fizemos de errado, fazer a nossa autocrítica, reunir o povo, não é? E começamos tudo do zero. Porque todos nós, muitos de nós, também cometeu gafes. O próprio presidente José Eduardo Santos disse, nos últimos seus discursos, eu também cometi erros, aceito que os cometi, ok? Portanto, essa mensagem de coragem devia servir para todos nós, e começarmos um país novo, uma Angola que tem nos seus homens a principal força motora, nos jovens. Nós não podemos continuar a ter mortalidade infantil. As crianças, muitas das crianças estão a passar por situações difíceis do ponto de vista nutricional. Qual é a nossa política pública para a saúde? Estamos a construir hospitais, estamos a comprar mais camas, etc. Será que essa é a única saída que nós temos? Olha, eu aprendi muito com o sistema cubano. Aprendi muito, estive lá quase 4 anos. Os cubanos não têm muitos hospitais, mas os cubanos têm uma saúde de ferro. Por quê? Porque eles atacam na prevenção. Eles têm algum saneamento. O saneamento, eles atacaram no saneamento, na limpeza, na higiene, etc., para evitar doenças. Sim. Mas antes eu queria que me respondesse a 2 questões, mesmo para terminar esse bloco. Se for candidatar-se à liderança do MPLA, se deparasse novamente com um boicote, como poderá contornar a situação? Sabe-se que o MPLA já começou a preparar o seu próximo congresso. O que é que espera desse congresso? Não, dessa vez não vai haver boicotes. Não vai haver boicotes com a facilidade com que houve, porque agora muitos militantes que me seguiram, alguns deles com quem eu converso, perguntam-me se vamos novamente apresentar-nos para apresentar a nossa alternativa ao Congresso, porque os estatutos estão aí e ninguém pode pensar que é dono do MPLA. O MPLA não tem dono. O patrimônio é nosso, é de todos nós. Eu estou há 50 anos no MPLA, já contribuí com as minhas cotas, já dei o meu capital, já estivemos a fazer nossos esforços também, e muitos militantes que também deram o seu melhor para esse país gostariam também de ver mudanças, de ver reformas. Portanto, o partido tem que atender a esses camaradas. Não é? Os estatutos dizem assim: o MPLA aceitará pluralidade de opiniões. Isso são os estatutos é que mandam. E tem uma coisa que eu gostaria também de chamar aqui a atenção e aproveitar esse momento
Não para fazer uma crítica, mas para chamar a atenção a alguns dos meus camaradas, a quem eu respeito imenso. Alguns deles estão no Bureau Político, outros estão no Comitê Central, muitos no Comitê Central são meus camaradas, eu respeito, tenho uma consideração muito grande por eles. Por eles, tenho uma consideração imensa. Mas vamos dizer aqui uma coisa. O MPLA só tem 3 símbolos. Não deturpemos os estatutos. O MPLA tem 3 símbolos, e eu posso lembrar. O hino, né, com o povo heróico e generoso. Temos o emblema do MPLA, aquele oval, né, o fundo branco, o mapa da Angola verde, com aquele facho. Aquele é o emblema do MPLA. E temos a bandeira. Nós não temos mais nenhum símbolo. Isso que fique claro. Nós não temos um líder como símbolo. O líder não é símbolo. Portanto, nós vamos respeitar a bandeira, vamos respeitar o emblema e vamos respeitar o hino do MPLA, que é isso que está nos estatutos. O líder não é um símbolo. Mas parece porque a gente, quando faz isso, o que no MPLA, o líder é o símbolo do partido, não é? Desculpa. Parece que no MPLA o líder é o símbolo do partido. Eu gostaria que não, mas alguns dos meus camaradas que estão a ouvir agora, por favor, vamos consultar os estatutos. São os estatutos que nos guiam. Por favor, são os estatutos que nos guiam. Eu entendo que haverá múltiplas candidaturas para o Perdão. Eu entendo que havia alguma necessidade no tempo de guerra de atribuir ao líder poderes excepcionais. Entendo isso, uma condução do partido numa coesão inquebrantável, não é? Tudo muito bem, mas nós estamos a viver num país de paz. Nós já assinamos o Acordo de Paz, de Reconciliação Nacional, para começarmos um país novo. Portanto, os métodos mudam. Aliás, o que é o programa do MPLA? O programa do MPLA se adapta, de acordo com aquilo que, pelo menos, eu conheço. O programa do MPLA é para ser adaptado de acordo com as condições concretas históricas, porque ela é uma plataforma teórica política que nos orienta. Esse aqui é o programa do MPLA. O programa do MPLA. Todos temos que respeitá-lo. E quando chega a altura do fim do mandato, todos são cessantes. Todos são cessantes. É claro que há continuidade. Depois há uma percentagem de militantes que tem que ser para assegurar, digamos, o funcionamento do partido. Mas nós todos somos cessantes quando termina o mandato. A partir daí, os militantes têm que ser protegidos dos seus direitos, porque todos nós temos direitos, e os direitos estão espalmados no nossos estatutos. Isso eu gostaria de sublinhar. Engenheiro, acha que pode falar sobre as múltiplas candidaturas para o próximo Congresso? As múltiplas candidaturas estão previstas nos nossos estatutos, mas não entendo porque que em 2021 foram travados, não é? Os órgãos da comunicação social não fizeram passar nenhum comunicado meu, não aceitaram fazer passar nenhum comunicado meu. As províncias foram instruídas no sentido de não aceitar. O meu próprio CAP, no meu CAP, nós fomos chamados para nós mesmos dizer que só aceitamos uma candidatura, mas isso não podemos aceitar no partido. O partido tem que ser moderno. O partido tem que ser um partido de todos nós. E temos que ser camaradas. A camaradagem, aquela camaradagem que nos norteou no tempo da luta de libertação, aquela camaradagem que o camarada Agostinho Neto nos ensinou, é aquilo que nós temos que trazer hoje. Cometemos erros, sim, podemos cometer erros, mas não podemos deixar de ser camaradas. E a camaradagem é a amizade, é o amor ao próximo. Caro amigo, somos o Bem-Aja e gostaríamos que fizesses parte da nossa família. Para tal, inscreva-te no nosso canal, ajuda-nos a crescer, partilha este conteúdo, convida outras pessoas, outros amigos ou familiares para poderem se inscrever aqui neste canal. Nós queremos continuar a trazer informação, a interagir convosco
Por isso também pedimos que deixes um comentário. Não te esqueças de deixar o teu like e também acionares aí o sino das notificações para não perderes nenhuma das novas publicações. Muito obrigado. Tua Sakidila, tu Tondele, tua Pandula. Bem-aja. Somos Angola.